Você já se perguntou por que algumas pessoas recebem honras que jamais deveriam ter recebido? Por que multidões aplaudem o que Deus condena? E o que acontece quando o aplauso humano se torna mais importante que a aprovação divina? Hoje, vamos mergulhar em uma das narrativas mais impressionantes e menos compreendidas das Escrituras, registrada em Atos capítulo 12, versículos 21 a 24, onde testemunhamos um rei aplaudido como Deus, vermes executando o juízo divino e uma multidão fugindo em pavor. Mas o que você vai descobrir vai muito além da superfície desta história. Prepare seu coração para entender como o silêncio pode ser tão pecaminoso quanto a arrogância, como multidões criam ídolos e depois os abandonam, e como Deus remove obstáculos do caminho de sua palavra com precisão cirúrgica e justiça absoluta. Vamos começar pelo cenário histórico que poucos conhecem. Estamos no ano 44 depois de Cristo, na cidade de Cesareia Marítima, uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Arqueólogos modernos descobriram que esta cidade portuária, localizada na costa do Mediterrâneo, a aproximadamente 90 quilômetros ao norte de Jerusalém, era uma maravilha arquitetônica construída por Herodes, o Grande, avô do Herodes Agripa I de nossa narrativa. Engenheiros navais explicam que o porto de Cesareia utilizava tecnologia revolucionária para a época, com quebra-mares submersos feitos de concreto hidráulico romano, uma inovação que permitia construções duráveis debaixo d'água. Esta cidade representava o poder, a riqueza e a influência romana sobre a Judéia. Era aqui que os governadores e reis recebiam dignitários, faziam pronunciamentos oficiais e exibiam sua autoridade. Para entendermos o peso espiritual do que aconteceu naquele dia, precisamos conhecer quem era Herodes Agripa I. Historiadores explicam que ele era neto de Herodes, o Grande, aquele que ordenou a matança dos inocentes, tentando eliminar o menino Jesus. Agripa foi educado em Roma, amigo pessoal dos imperadores Calígula e Cláudio, e habilidoso político que conseguiu unificar sob seu governo praticamente todo o território que seu avô controlara. Documentos da época revelam que ele era querido pelos judeus porque, diferentemente de outros herodianos, demonstrava respeito pelas tradições judaicas. Participava das festas, oferecia sacrifícios no templo e se apresentava como protetor da fé judaica, mesmo sendo, na essência, um rei vassalo de Roma. Mas era exatamente essa duplicidade que o tornava tão perigoso espiritualmente. O texto de Atos nos conta que Herodes estava irado com os habitantes de Tiro e Sidom, cidades fenícias localizadas ao norte, na região que hoje corresponde ao sul do Líbano. Estas cidades, distantes aproximadamente 150 a 180 quilômetros de Cesareia, dependiam economicamente do território controlado por Herodes para seu abastecimento de alimentos. Antropólogos culturais explicam que no mundo antigo o controle sobre rotas comerciais e fornecimento de grãos era uma arma política poderosa. Herodes estava usando fome como instrumento de pressão. As delegações de Tiro e Sidom vieram buscar paz e conseguiram convencer Blasto, camareiro do rei, a interceder por elas. Aqui está um detalhe fascinante que a palavra original revela. O termo grego para camareiro, hoepitoukoitonos, literalmente significa aquele que está sobre a câmara de dormir, indicando não apenas um servo, mas alguém da mais alta confiança, com acesso aos momentos mais privados do rei. E então chegamos ao dia marcado. Herodes vestiu suas roupas reais e sentou-se no tribunal para fazer um discurso público. Historiador Joséfo, que escreveu sobre este mesmo evento décadas depois, acrescenta um detalhe impressionante. As vestes de Herodes eram feitas de prata tecida,
E quando os primeiros raios do sol da manhã atingiram aquele tecido, ele brilhou de maneira quase sobrenatural, deixando a multidão maravilhada. Especialistas em cultura romana explicam que apresentações públicas de governantes eram eventos teatrais cuidadosamente orquestrados para impressionar e intimidar. O Teatro de Cesareia, cujas ruínas arqueólogos escavaram e estudaram extensivamente, comportava aproximadamente 4.000 espectadores e tinha acústica projetada para amplificar a voz do orador. Imagine a cena. Milhares de pessoas, o brilho prateado das vestes refletindo luz solar, a voz ecoando pelas estruturas de pedra, e então o discurso começa. Mas aqui está o que a maioria das pregações não explora adequadamente. Herodes não pediu adoração. Ele não proclamou ser Deus. O texto não registra blasfêmia explícita saindo de sua boca. O que aconteceu foi algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso espiritualmente. Após seu discurso, o povo começou a gritar: "É voz de um Deus e não de um homem." E Herodes ficou em silêncio. Ele não corrigiu, não recusou, não redirecionou a glória para o Deus de Israel. Simplesmente aceitou. E na cultura judaica da época, segundo rabinos e estudiosos do Talmud explicam, o silêncio diante de blasfêmia não era neutro, era consentimento, era participação. O aplauso não foi apenas tentação, foi instrumento de julgamento. Deus não estava medindo apenas a arrogância de Herodes, mas também sua omissão, sua falha em recusar o que pertencia exclusivamente ao Altíssimo. Agora, vamos examinar algo raramente pregado: a culpa da multidão. É voz de um Deus e não de um homem. Quem disse isso? O povo. Não foi Herodes quem se autoproclamou divino, foram os espectadores. Eles criaram o ídolo, eles atribuíram divindade à carne mortal, eles escolheram exaltar o homem acima do Criador. E aqui está uma verdade desconfortável que precisa ser dita. Multidões adoram criar ídolos porque ídolos são convenientes. Ídolos são visíveis, tangíveis, manipuláveis. Ídolos fazem acordos políticos, concedem favores, protegem interesses econômicos. O Deus invisível de Israel demanda santidade, justiça e submissão absoluta. Mas um homem sentado num trono, esse pode ser negociado. Essa multidão não estava apenas bajulando um governante, estava tentando controlar o divino, colocando-o em formato humano palatável. Para aquela sociedade greco-romana, atribuir divindade a governantes não era incomum. Especialistas em história romana documentam que o culto ao imperador era prática estabelecida e que reis clientes de Roma frequentemente eram honrados com títulos divinos ou semidivinos pelas populações locais. Mas estes eram tírios e sidônios, povos que por séculos mantiveram contato com o monoteísmo judaico. Eles sabiam, ou deveriam saber, que o Deus de Israel não divide sua glória com ninguém. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, registra as palavras do Senhor: "Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem." Portanto, aquele aplauso não foi ignorância inocente, foi rebelião consciente. E então, na mesma hora, conforme o texto deixa absolutamente claro, um anjo do Senhor feriu Herodes. A expressão grega parachrema significa imediatamente, instantaneamente, sem intervalo. O aplauso ainda ecoava pelas paredes do teatro quando o juízo caiu. Não houve aviso prévio. Não houve oportunidade de arrependimento público. Não houve tempo para descer do tribunal e rasgar as vestes em humildade. O julgamento foi instantâneo, porque a blasfêmia foi completa. E aqui mora um dos aspectos mais aterrorizantes desta narrativa: a ilusão do ainda dá tempo. Herodes provavelmente pensou que teria outras oportunidades, outros dias, outros momentos para lidar com questões espirituais. Afinal, ele era jovem, poderoso, protegido por Roma.
Mas Deus não consulta nossa agenda. O tempo de Deus não se curva à conveniência humana. Agora precisamos falar sobre os vermes. O texto diz que Herodes foi comido por vermes e morreu. A palavra grega aqui é skolekobrotos, literalmente comido por vermes. Josefo, em suas antiguidades judaicas, descreve que Herodes sofreu dores abdominais intensas, que vermes saíam de seu corpo enquanto ainda estava vivo, e que o cheiro era insuportável. Médicos modernos especulam sobre possíveis diagnósticos: peritonite bacteriana, infestação parasitária grave ou até mesmo síndrome de Fournier, condição rara onde infecção necrosante causa decomposição de tecidos em pessoa ainda viva. Mas independente da explicação médica, o simbolismo teológico é inescapável. Vermes na Escritura carregam peso profético profundo. O profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 24, fala dos rebeldes contra Deus, cujo verme nunca morre. Jó, no capítulo 25, versículo 6, questiona: quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. E no Salmo 22, versículo 6, numa profecia messiânica que aponta para Cristo, lemos: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Percebe a inversão? O Messias, que era verdadeiramente divino, chamou-se verme em sua humilhação. Herodes, que era genuinamente verme, aceitou ser chamado Deus em sua exaltação. Os vermes que o consumiram não foram apenas punição física, foram revelação ontológica. Eles expuseram o que Herodes sempre foi: carne glorificada indevidamente, humanidade finita que ousou ocupar espaço infinito. E a multidão? O texto não descreve explicitamente sua reação imediata, mas podemos inferir pelo padrão bíblico e histórico. Quando o juízo divino manifesto cai publicamente, terror se espalha. As mesmas vozes que minutos antes gritavam: é voz de um Deus, provavelmente se calaram em horror. As mesmas mãos que aplaudiam provavelmente cobriram rostos em pânico e então fugiram. Porque multidões são covardes por natureza. Multidões não têm consciência individual, não assumem responsabilidade pessoal. Quando tudo está bem, todos querem estar na frente. Quando o juízo cai, todos desaparecem. Eles criaram o ídolo, mas quando Deus julgou o ídolo, ninguém ficou para defendê-lo. Ninguém dividiu a culpa. Ninguém disse: nós também erramos. Simplesmente evaporaram, deixando Herodes sozinho em sua agonia, exatamente como ele merecia estar. Mas há um contraste glorioso e proposital nesta narrativa que Lucas, o autor de Atos, estruturou cuidadosamente. Poucos versículos antes, no mesmo capítulo 12, lemos sobre Pedro preso por este mesmo Herodes. A igreja orava fervorosamente. Um anjo apareceu na cela, libertou Pedro das correntes, passou pelos guardas, atravessou o portão de ferro que se abriu sozinho e levou o apóstolo para lugar seguro. Deus libertou o justo em silêncio, sem plateia, sem testemunhas além dos guardas que nem perceberam, mas julgou o soberbo em público, diante de milhares, no palco que Herodes escolheu para sua glória. Aqui está a mensagem subliminar. Deus não precisa de audiência para salvar seus servos, mas usa a audiência para expor o orgulho dos rebeldes. Salvação acontece nos lugares secretos. Juízo, quando necessário, acontece onde o pecado foi cometido. Você percebe também que o mesmo tipo de ser angelical executou ambas as ações? Um anjo libertou Pedro. Um anjo feriu Herodes. Anjos não são as criaturas fofas e inofensivas que cultura popular imagina. Eles são executores da vontade divina, ministros tanto de misericórdia quanto de julgamento. São enviados para proteger herdeiros da salvação e para remover obstáculos ao avanço do reino. Teólogos explicam que anjos operam com absoluta obediência e sem sentimentalismo humano. Quando Deus ordena proteção, protegem. Quando ordena juízo, executam.
O anjo que feriu Herodes não sentiu pena, não hesitou, não questionou a justiça da sentença. Simplesmente cumpriu. Agora, deixe-me compartilhar uma observação que transforma completamente a forma como vemos esta história. Herodes passou a vida inteira buscando aprovação dos judeus, para ser aceito como legítimo governante de povo que desprezava sua linhagem idumeia misturada. Aprovação dos romanos para manter seu poder e privilégios. Aprovação das multidões para sentir-se amado e importante. Ele viveu escravo da opinião alheia e morreu da mesma forma, dependente do aplauso que finalmente o destruiu. No fim, quando os vermes o consumiam, não havia mais aplauso, não havia mais aprovação, não havia mais multidão, apenas dor, decomposição e abandono. Esta é a maldição de quem vive para a plateia. Você morre no silêncio, porque aplausos são sempre temporários, mas caráter é eterno. Há ainda outro detalhe que sermões convencionais raramente exploram: a diferença entre glória roubada e glória refletida. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, após estar na presença de Deus, sua face brilhava. Mas Moisés nem sabia que estava brilhando, e quando descobriu, cobriu o rosto com véu, porque aquela glória não era dele, era reflexo da glória de Deus. Quando Jesus foi transfigurado no monte diante de Pedro, Tiago e João, seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Mas aquela era sua glória intrínseca, sendo momentaneamente revelada, não glória roubada de outro. Herodes vestiu roupas prateadas para criar brilho artificial. Aceitou a aclamação divina que não lhe pertencia. Reteve para si o que deveria ter sido devolvido imediatamente ao Deus verdadeiro. O pecado não foi ser honrado, o pecado foi reter a honra. E aí está a pergunta que atravessa milênios e chega até nós hoje. Quantos de nós estamos vivendo para aplausos? Quantos estão retendo glória que pertence a Deus? Quantos silenciam quando deveriam redirecionar louvor? Não precisa ser num teatro com 4.000 pessoas. Pode ser no trabalho, quando alguém atribui a você sucesso que veio de sabedoria divina. E você sorri aceitando sem mencionar que orou. Pode ser em casa, quando família aplaude sua força e você não testemunha que é força emprestada do alto. Pode ser nas redes sociais, quando os seguidores exaltam sua capacidade e você internaliza essa exaltação como se fosse mérito próprio. O princípio é o mesmo, a tentação é a mesma e o perigo é o mesmo. Mas a história não termina com Herodes. Lucas é intencional no versículo final desta narrativa. Atos capítulo 12, versículo 24 declara: Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Entretanto, enquanto isso, durante esse tempo, a palavra de Deus continuava. Herodes foi obstáculo temporário. Ele prendeu apóstolos, matou Tiago, irmão de João, tentou intimidar a igreja nascente, aceitou adoração blasfema e foi julgado e removido. E a palavra crescia, multiplicava, seguia adiante. Esta é uma das verdades mais consoladoras e poderosas de toda a Escritura. Deus não interrompe sua obra para lidar com oposição humana. Ele simplesmente remove o obstáculo e continua. Impérios caem, reis morrem, perseguidores são julgados, mas a palavra permanece, avança, transforma. Pense nisso. 2000 anos depois, ninguém celebra Herodes Agripa I. Poucos até sabem quem ele foi. Mas a mensagem que ele tentou calar, essa está sendo pregada neste exato momento em todos os continentes, em centenas de idiomas, alcançando bilhões de pessoas. Herodes teve seu momento de glória artificial num teatro romano. A palavra de Deus tem eternidade. Herodes teve aplauso de multidão que o abandonou. A palavra tem aprovação do Deus eterno que nunca muda. Herodes foi consumido por vermes.
A palavra nunca perece, nunca envelhece, nunca perde poder. Agora, enquanto caminhamos para o encerramento, preciso fazer algumas perguntas diretas ao seu coração. Você tem sido a multidão que cria ídolos, tem exaltado pessoas, possessões, posições ou prazeres ao lugar que só Deus merece ocupar? Tem gritado com suas escolhas, com seus investimentos de tempo, com suas prioridades: "Isso é meu Deus"? Ou você tem sido Herodes, silenciosamente aceitando glória que deveria ser redirecionada? Tem deixado as pessoas pensarem que você é fonte quando é apenas canal? Tem retido aplausos que pertencem ao céu? Ou talvez você seja o cúmplice silencioso, aquele que vê idolatria acontecendo e não fala nada, que observa a blasfêmia sendo normalizada e permanece calado, que testemunha orgulho sendo celebrado e não adverte. Lembre-se, na cultura que gerou esta narrativa, silêncio diante de blasfêmia era consentimento. Omissão era participação. Você não precisa aplaudir o erro para ser responsável por ele. Basta não confrontá-lo. Mas há esperança maravilhosa nesta história. O mesmo Deus que julgou Herodes é o Deus que libertou Pedro. O mesmo poder que remove obstáculos orgulhosos é o poder que protege servos humildes. O mesmo anjo que executou juízo é tipo de anjo que ministra salvação. Deus não é só justiça severa, é também graça abundante. Mas a graça é para quem se humilha, não para quem se exalta. É para quem reconhece sua condição de verme necessitado de misericórdia, não para quem reivindica status divino. A diferença entre destino de Pedro e destino de Herodes não foi sorte, não foi privilégio, não foi acaso. Foi postura do coração. Pedro era homem quebrantado que negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente. Herodes era homem endurecido que aceitou adoração e permaneceu em silêncio arrogante. Pedro sabia que era verme salvo pela graça. Herodes pensou que era Deus merecedor de louvor. Um foi libertado, outro foi julgado. Um teve cadeias quebradas, outro teve carne consumida. Um morreu anos depois como mártir voluntário, crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como Cristo. Outro morreu em agonia involuntária, comido vivo por vermes, abandonado pela multidão que o exaltara. Então deixe esta mensagem transformar você hoje. Se você tem vivido para aplausos, pare. Redirecione toda a glória para quem merece. Se você tem exaltado ídolos, arrependa-se. Derrube-os do trono do seu coração. Se você tem silenciado diante de blasfêmia, fale. Seja a voz profética que aponta para o Deus verdadeiro. E se você reconhece que é verme, que não tem nada a oferecer além de pecado e necessidade, saiba que há graça suficiente. Há perdão completo, há restauração total. A palavra de Deus continua crescendo e se multiplicando. Ela não parou quando Herodes caiu. Não parará quando qualquer outro obstáculo se levantar, e certamente não parará de trabalhar em você se você abrir seu coração hoje. O mesmo poder que libertou Pedro das cadeias pode libertar você das correntes de orgulho, vaidade e busca por aprovação humana. O mesmo poder que julgou Herodes pode limpar seu coração de idolatria e exaltação própria. Mas você precisa escolher humildade, precisa escolher submissão, precisa escolher entregar a glória de volta ao dono da glória. Que o Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, seja seu exemplo e sua força. Que o Pai eterno, que não divide sua glória com ninguém, mas generosamente concede honra aos humildes, seja seu único alvo de adoração. E que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, continue trabalhando em seu coração para mantê-lo no caminho estreito, onde aplausos humanos são ruído insignificante comparado à aprovação celestial.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e sempre. Que você nunca seja cegado pelo aplauso, mas sempre guiado pela verdade, para a glória eterna daquele que é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.